Nessa aula eu estou trazendo para vocês a fraldinha ecológica. Essa fralda é uma peça muito bacana e ela é uma peça que vende bastante, pois ela gera economia para as mamães. As mamães acabam gastando muito dinheiro comprando fraldinhas descartáveis para as bonecas. São pacotes geralmente caros e com poucas quantidades. E como as crianças brincam bastante de dar comidinha para as bonecas, acaba gastando muito rápido. Essa fralda vem trazer a solução para esse problema, porque ela pode ser usada, lavada e reutilizada diversas vezes, tá? Essa fralda, eu desenvolvi esse molde, é de minha autoria, e eu trouxe para vocês nesse curso esse modelo, tá? Nesse modelo nós vamos usar tecido de tricoline 100% algodão, vamos usar soft e plástico, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês que por dentro ela é toda de soft. O soft é um tecido absorvente e ele vai absorver os líquidos da boneca e não vai deixar que ele vaze. Aqui na lateral eu coloquei elástico, o que também vai ajudar a esse líquido não sair. Aqui na cintura, na parte das costas, também colocamos um elástico para que a fraldinha se ajuste melhor na cintura da boneca. O fechamento eu fiz com velcro, pois o velcro vai nos permitir usar essa fraldinha tanto nas bonecas maiores quanto nas menores, pois se a boneca for das maiores, a gente prende o velcro mais na ponta, e se a boneca for das menores, a gente coloca o velcro mais para frente e ela vai se ajustar no corpinho da boneca. Eu aconselho a usar sempre o tecido de algodão e o soft, tá? Por dentro tem uma camada de plástico e esse plástico que eu utilizei aqui é o plástico que vocês podem encontrar em qualquer loja de tecidos e é aquele plástico que a gente usa para toalha de mesa, tá? Ele tem de diversas gramaturas, eu escolhi aqui uma bem fina que vai ser melhor para a gente costurar e também para não deixar essa fralda dura. Ó, vocês podem ver que ela ficou bem macia, porque o plástico é fino e é macio, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, logo no início, o corte do tecido. Eu achei importante mostrar o corte, porque a gente pode se confundir um pouco na montagem das peças, tá? Então, prestem bastante atenção na maneira como corta o tecido a partir do molde e na montagem para começar a costurar, para não confundir, porque essa abertura aqui, ela tem uma posição certa para ficar, tá? Vamos lá então ver como nós vamos fazer a montagem e o corte dessa fralda.
Nós temos aqui os materiais necessários para fazer essa fraldinha ecológica, tá? O plástico, elástico, soft, tecido e velcro, tá? O velcro vocês podem ver que eu cortei um pedacinho maior, um pedaço grande e 2 pequenos, tá? E o elástico eu não cortei, eu cortei uma medida inteira e nós vamos ir dividindo ele para os locais aonde vai ser necessário aplicar o elástico. Para a gente poder começar a montar essa fralda, nós vamos fazer primeiramente o seguinte. Vocês viram que no cortar, na parte do soft, eu cortei um pouco mais comprido que o molde, tá? 3 centímetros, tá? 3 centímetros maior que o molde. E cortei do tamanho do molde, tá? Então, essa beiradinha aqui, ela não sobra, nós vamos utilizá-la. Eu vou, então, abrir o soft, vou pegar essa beiradinha que nós cortamos e vou colocar por cima. Vou colocar aqui por cima dessa forma e eu vou costurar essa beiradinha aqui em cima da seguinte maneira. Eu vou deixar uma abertura no meio, tá? Então, eu vou costurar até um pedaço e vou deixar o outro. Vamos ver uma medida. Eu já faço isso de olho, mas vamos ver uma medida aqui para vocês, tá? Ó, vamos costurar 7 centímetros em cada ponta, tá? 7 centímetros para cá e 7 centímetros para cá e vamos deixar esse meio aqui aberto, ok? Vamos lá na máquina, então, fechar essa abertura para vocês poderem ver bem direitinho na prática como que faz. Ficou assim, então. Nós costuramos aquela beirada de volta, tá? Ó, e deixamos uma abertura, tá? Próximo passo para a gente começar a montar a nossa fraldinha, nós vamos pegar a parte do tecido, tá? Ó, parte do tecido.
A parte maior, ó, vocês podem ver que ela tem uma parte menor e uma parte maior, tá? A parte maior é as costas e a parte menor é a parte da frente. Então, nós vamos aplicar nesta parte da frente agora, antes de fechar, essa parte maior do velcro, que é a parte mais macia, tá? Por que que nós vamos aplicar agora? Nós vamos aplicar agora porque quando a gente fechar a fraldinha, esse velcro, ele vai ficar bem em cima dessa nossa abertura. Então, se nós deixarmos para aplicar o velcro no final, nós vamos ter problemas, porque nós vamos ter que passar a costura por cima da nossa abertura. Então, vai acabar fechando a abertura, tá? Então, nesse caso, nós vamos colocar primeiro o velcro na parte da frente para depois seguir com a montagem, tá? Então, eu vou posicionar o velcro aqui. Cuidado por causa da margem de costura aqui em cima, então não coloquem o velcro muito em cima, porque senão na hora que a gente fechar a fraldinha, o velcro vai ficar muito próximo aqui. E também aqui, ó, toda essa volta aqui vai ter costura, então tenham isso em mente, tá? Coloquem bem centralizado, tá? Bem centralizado, e vamos costurar, então, o velcro aqui nessa parte. Costuramos, então, o velcro aqui na parte da frente, essa é a parte macia, tá? O nosso próximo passo agora é montar um sanduíche com essas partes, tá? Nós vamos colocar o tecido, o soft, ó, como ele ia ficar bem em cima, tá? O soft. Não se preocupem se essa parte ficou um pouquinho mais comprida aqui por causa dessa nossa emenda, é normal, tá? Segue colocando o sanduíche, tá? Vou colocar assim. Eu vou virar essa abertura para baixo, tá? E vou colocar o plástico em cima do tecido. Plástico mais macio que vocês encontrarem, tá? Quanto mais macio, melhor vai ficar o resultado. Dessa forma. A ordem da montagem tem que ser desta maneira, tá? Não pode colocar o plástico por cima do soft, tá? Não dá certo. Por quê? Porque aqui nós temos uma abertura, tá? É por essa abertura que nós vamos desvirar toda a peça depois de costurada. Então, se nós colocarmos o plástico para o outro lado, o plástico vai tapar a abertura, do outro lado não tem abertura e nós não vamos conseguir desvirar a peça. Então, tem que ser dessa forma: soft, tecido, depois o plástico. Também essa abertura, quem quiser fazer sem, não tem problema, tá? Nós vamos fazer a abertura aqui no curso, vou mostrar com a abertura, mas fica opcional para vocês, para quem quiser fazer sem a abertura, tá? De qualquer forma, se não fizer a abertura, vai ter que deixar a abertura em alguma outra parte da fralda para poder estar desvirando a peça, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar dessa forma e nós vamos fechar toda a volta da fralda, tá? Toda ela, nós vamos costurar toda a volta. Vamos fechar tudo. A única abertura que vai ficar é essa aqui que nós deixamos, tá? Então, vamos lá na máquina para costurar isso daí. Como nós vamos costurar o plástico ele fica agarrando no pezinho da máquina. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Eu vou passar uma gotinha de óleo de máquina, tá? Muito pouca coisa, tá? Ó. E vou passar aqui, vamos dizer, lubrificar esse pé de máquina, tá? Isso vale para costurar por cima do plástico, tá, gente? Se colocar no tecido, pode sujar o tecido, tá? Pode não, vai sujar o tecido. Então, vamos lá.
Então, nós costuramos toda a volta, tá? Eu alfinetei antes de costurar, para esse plástico não ficar se movimentando, tá? Se vocês forem alfinetar também, o que eu até aconselho para quem tá começando, para não ter perigo de andar todas essas camadas, alfineta sempre assim, ó, nas pontas, nunca alfineta aqui pelo meio para não furar o plástico, tá? Porque o plástico, ele fura e pode acontecer de vazar, tá? Nunca aconteceu isso comigo, também eu evito de alfinetar aqui pelo meio. Sempre por aqui por cima ou pelas pontas atrás, tá? Para que não fure o plástico aqui no meio. Então, ficou aqui a abertura, tá? Nós fechamos toda a volta dela e agora nós vamos aplicar o elástico, tá? O elástico nós vamos ter as seguintes marcações. No molde vocês têm duas marcações laterais, tá? Para aplicação do elástico. Como que nós vamos aplicar esse elástico? Nós vamos aplicar da seguinte maneira. Nós vamos prender, ó, notem que a costura ficou bem larguinha. Deixa eu ver aqui quantos centímetros deu de costura. Milímetros, né? Ó, 1 centímetro de costura, tá? Em toda a volta da fralda. Então, eu vou pegar esse elástico e eu vou prender aqui, ó, pra fora da costura, tá? Eu vou prender ele aqui, vou costurar bem chumbadinho para ele ficar bem preso aqui. Depois eu vou vir esticando ele e pregando ele com um zigue-zague grande, tá? Só para fixar esse elástico aqui. Vou fazer essa costura com o zigue-zague até a outra marcação. E vou fazer a mesma coisa dos dois lados e vou fazer também aqui nessa parte de trás, tá? Nas costas da fralda, tá? Nas costas da fralda, eu vou deixar mais ou menos 2 dedos de cada lado, tá? Pra dentro da costura, tá? 2 dedos de cada lado pra dentro da costura e vou colocar o elástico com zigue-zague nesse meio aqui, tá? Pra ele ficar ajustadinho atrás nas costas da boneca. Então, vamos lá na máquina fazer a fixação desse elástico aqui. Ó, já apliquei elástico na parte de trás e entre as pernas, tá? Ó, isso vai permitir que a fralda se ajuste bem nas perninhas da boneca, tá? Aqui tá a abertura, eu vou retirar os alfinetes que eu utilizei para me auxiliar. E agora eu vou refilar essas costuras aqui, tá? Vou refilar tirando o excesso, tá? Ó, os cantinhos. Para que não fique tudo embolado na hora que eu desvirar. Só não vou refilar na parte que eu cortei o elástico, tá? Que eu coloquei o elástico. Cuida para não cortar as costuras.
tudo refilado, agora nós vamos desvirar usando a abertura interna que nós fizemos. Ó, vou utilizar essa abertura aqui para me auxiliar a arrumar essas pontinhas aqui atrás. Tenham cuidado para não furar o plástico com a ponta da tesoura. Então, eu desvirei toda a fraldinha e agora eu vou passar um pesponto em toda a volta dela, tá? Passar um pespontinho para segurar bem essa costura e aqui, ó, nessa abertura que nós deixamos, para essa abertura não ficar virando, tá? Eu vou passar toda a volta o pesponto. Depois que eu passar o pesponto, ó, a gente colocou o lado macio do velcro na frente. Esses pedacinhos que nós cortamos, nós vamos colocar pelo lado de dentro, aqui atrás, dessa forma, tá? Vamos lá na máquina, então, colocar esses velcros e passar esse pesponto.
então o pesponto e coloquei o velcro da parte de trás, tá? O elástico que nós colocamos interno vai ajudar a ficar mais coladinha no corpinho da boneca, e aqui também para ajudar a não vazar, tá? Então o plástico ficou após o tecido de soft e ela ficou regulável na cintura, tá? Ela vai servir tanto para as bonecas maiores quanto para as menores, tá? Para a bonequinha menorzinha, fecha mais o velcro, para a bonequinha maiorzinha, abre mais o velcro, tá? Ficou bem bacana, é uma peça que vende muito e bem difícil de se achar, tá? Tá pronta aqui então a nossa fraldinha ecológica.